Episcopologia. Episcopos é a função de pastorear, servir, e logia é estudos. Episcopologia é o estudo sobre a função de pastorear. Essa é a lição que nós vamos desenvolver a partir desse momento. Na lei mosaica havia os sacerdotes levitas. Os sacerdotes levitas, eles tinham a função de servir a nação de Israel, cuidar de todos os utensílios do templo, do tabernáculo, oferecer sacrifícios e festas do povo de Deus. Essa era a função dos levitas no Velho Testamento. O sumo sacerdote, o grande sacerdote, em Levítico 16, 32 ao 34. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação, porá as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar, por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Este é o decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, por todos os pecados dos israelitas, e tudo que foi feito conforme o Senhor tinha ordenado na lei de Moisés. Representante do povo perante Deus era o sumo sacerdote. Santificava o tabernáculo, os utensílios, os altares, todas as coisas. Intervia pelo pecado do povo diante de Deus no Santíssimo Lugar uma vez por ano. Representante de um tipo de Cristo no futuro. No Novo Testamento, nós não precisamos de homens para nos representar perante Deus, porque Jesus é o nosso sumo sacerdote. Em Hebreus 4,14, na lei mosaica, um homem intervia pelos pecados do povo junto a Deus. Na nova aliança, somente Jesus pode fazer essa intervenção nossa perante Deus. Então não precisamos mais de homem, porque Jesus faz isso por nós. A posição de Jesus na sua igreja. Em Colossenses 1,18, ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a preferência, o primeiro lugar, a primazia. Então Jesus, Cristo, ele é o cabeça. Essa palavra cabeça significa plataforma, degrau, elevado. E Jesus está acima de tudo, e tudo embaixo dos seus pés. Apóstolos, profetas, presbíteros e bispos, diáconos, pessoas, servos, mulheres, crianças, tudo debaixo dos seus pés. Jesus, sendo o Senhor e Mestre, ele dá uma lição dos homens que ele queria que trabalhasse na igreja dele. Ele dá uma lição de humildade. Em João 13, 12 ao 15, depois de ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendei que vocês fazem-me chamar o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés um dos outros, porque eu, Jesus, o Filho de Deus, o cabeça da igreja, vos dei o exemplo. Eu lavei os seus pés, para que, como eu vos fiz, façai vós também. Que função que Jesus quer? Nós, os apóstolos, os pastores, os presbíteros, que função que ele quer que exista na sua igreja? Lavadores de pés sujos. Essa é a função que ele deu para os apóstolos. E o que eu quero na igreja? Cargo? Posição? Ah, está em lugar errado. Não é aqui. Na igreja não tem essa posição. Somos todos lavadores de pés. Essa é a função que Jesus fez, demonstrou, deu exemplo. E é isso que ele quer que nós façamos. Uma certa feita, os discípulos que ainda não eram convertidos, como muitas pessoas nas religiões hoje em dia, procuram cargo, posições,
né? Eu sou presidente da mocidade, eu sou o pastor presidente. Os homens gostam disso, né? Gostam disso. E os discípulos também tinham a mesma mentalidade. Eles estavam discutindo. E Jesus fala assim para eles, olha, em Mateus 20, 26. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Assim como o Filho do Homem, assim como eu, Jesus, que não vim para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muito. Os discípulos calaram a boca, ficaram quietos, de vergonha. Será que os homens de igreja não têm vergonha hoje de disputar posição, cargos, a ponto de brigar e formar novos grupos por disputa de títulos de cargos? Jesus disse, na minha igreja, não. Em Lucas 22, 27, um outro dia, estava novamente a discussão. E Jesus fala assim para eles, quem é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Lógico, é o cliente. Ele é o mais importante. Mas Jesus disse, mas eu entre vós sou o garçom. Eu sirvo e eu vim para servir. E o que eu quero na igreja? Ser servido? Cargos? Bajulações? Foco? Títulos? Isso não tem na igreja do Senhor Jesus. Jesus não deu isso. Quem fez isso é os homens que fazem isso. Os homens que criam tudo isto. Na igreja do Senhor Jesus não tem. Em Romanos capítulo 15, 2 ao 3, o apóstolo Paulo fala de Jesus Cristo, que ele não pensou em si, não almejou nada para si. Em Romanos 15, 2 ao 3, ele diz, Cristo não agradou a si mesmo. Agora, o que nós queremos? Ser agradados? Palminhas? Não. Cristo, o cabeça, o proprietário da igreja, ele não agradou a si mesmo. E nós? Qual é a nossa função na igreja? Agradar às pessoas, servir às pessoas, assim como Jesus fez. Com toda essa posição na sua igreja, o cabeça está sobre tudo. Em Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11, Paulo diz assim, que Cristo não julgou ser igual a Deus. Cristo a si mesmo se esvaziou da glória divina. E ele assumiu a forma de servo, escravo, e tornou-se em semelhança humana. Esse é o nosso exemplo de Jesus. Não julgou ser igual a Deus. Por isso, veio e serviu como homem. E para nós exercermos qualquer função na igreja, nós precisamos imitar Cristo. Para exercer qualquer função, Cristo é o nosso exemplo. Somente Ele. Para exercer qualquer função na igreja, então nós temos que andar assim como Ele andou. E como Ele andou? Simples, humilde, servo, lavador de pé sujo, garçom, sem interesses próprios, não se exaltou, perdoou, se esvaziou, amou, serviu. Quer fazer alguma coisa na igreja? Faça como Jesus, sirva. Os homens qualificados para exercer a função de pastorear, a orientação que nós temos é essa de 1 Pedro 4,10. Servir uns aos outros, cada um, conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros, escravo da multiforme graça de Deus. Essa palavra dispenseiro era aqueles homens que remavam esse navio. Eram escravos, presos ali. E eles estavam servindo. Eles eram os despenseiros. Então, na igreja, nós temos que ser escravos, servir. Servir de uma forma humilde, sem receber nada, assim como esses homens eram
e faziam. O instrumento que Jesus deu aos apóstolos foi uma bacia e uma toalha. E esse é o mesmo instrumento que ele nos oferece, uma bacia e uma toalha na sua igreja, lavar os pés das pessoas. Não nos dá nenhuma coroa, não nos dá nenhum título, nenhuma posição, nenhum cargo. Nos dá uma bacia e uma toalha. Essa é a nossa ferramenta de trabalho na sua igreja. Em Filipenses capítulo 2, versículo 3, Paulo diz assim aos filipenses: nada façais por contenda ou por vanglória, uma glória vã, mas com humildade cada um considera os outros superiores a si mesmo. Olha o que Paulo fala. Será que Paulo estava bem do juízo, comparando com os religiosos de hoje em dia? Ele fala, considere os outros superiores a si mesmo. No corpo de Cristo não pode haver disputa de poder, discriminação, pessoas superiores. Somos todos servos. Considere um superior ao outro. Essa função de lavar os pés, lógico que é um simbolismo. Não é para pegar uma bacia. Se puder, faça isso. Mas é uma forma de ser humilde, um escravo lavador de pés, como era antigamente. Essa é a nossa função. Considerar o outro superior a nós mesmos. Então nunca vai haver brigas, nunca vai haver disputas, porque eu considero sempre o outro superior a mim e ele considera eu superior a ele. Essa é a perfeita igreja do Senhor Jesus Cristo. As funções para exercer, então, na igreja. Não temos coroas, não temos cadeiras vermelhas, nem tapetes vermelhos. Temos garçons, somente isto, e bacia e toalhas. Presbíteros. A orientação de Pedro aos presbíteros. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada. Presbíteros, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Então, Pedro, além de apóstolo, ele era um presbítero, ele não era papa. Presbíteros são anciões, pessoas de idade, porque não são novatos, mas sim mais velhos na fé e já tiveram tempo para desenvolver sua maturidade espiritual, então tem condições de pastorear as pessoas, ajudar as pessoas. Essa palavra pastorear, por favor, não é mandar, é orientar, ajudar, aconselhar e não mandar. Bispos, Atos 20 e 28. Atender por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastorear a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Então, qual é a função dos bispos? Pastorear. Vem da palavra grega episcopos, que quer dizer orientador, aconselhador, bom ouvidor. Essa pessoa, então, pastoreia o rebanho, sirva o rebanho, ajude o rebanho, orienta o rebanho. Pastores, Efésios 4:11. E ele mesmo considera um para apóstolos, outro para profetas, outro para evangelistas, outro para pastores e mestres. Então, pastores. Qual é a função dos pastores? Pastor é uma palavra comum na Bíblia, refere aos pastores de ovelhas, pessoas responsáveis pelos rebanhos, tais como protegia, guiava e alimentava as ovelhas. Então, essa é a função dos pastores: pastorear o rebanho de Deus, cuidar das ovelhas, não mandar nas ovelhas. Os pastores de ovelhas, de animais, eles submetiam as ovelhas. Tinham que tratá-las com muito amor, com muito carinho, sem gritar, e assim elas obedeciam. Essa é a função dos pastores, pastorear o rebanho de Deus.
Então, presbíteros, a função pastoreai o rebanho de Deus. Bispos, função pastoreai o rebanho de Deus. Pastores, pastoreia o rebanho de Deus. Então, o que nós temos aqui? 3 pessoas diferentes ou uma só pessoa? Uma só pessoa. Isso é sinônimo. Isso não é hierarquia. É a mesma função, palavras sinônimas. Tem a mesma função, esses homens. Pastorear. Presbítero, bispo e pastores não são 3 ofícios diferentes, e sim 3 palavras que descrevem aspectos iguais dos mesmos homens. Igreja que procura manter distinção entre pastores, bispos e presbíteros não somente foge do padrão bíblico, como também perde a riqueza das palavras que o Espírito Santo usou para escrever os guias do povo de Deus. Então, na Bíblia, nós não temos homens diferentes dos outros. São todos iguais. Função: ajudar o rebanho, orientar o rebanho, aconselhar o rebanho, ser exemplo do rebanho. E conforme a região, então, em Israel sempre era tratado como presbíteros. Em outras regiões, como Europa, bispos. Então, como no Brasil, no Nordeste, a mandioca chama macaxeira. Acho que no Sul é aipim. Aqui para nós é mandioca. É a mesma coisa. Assim, presbítero, bispo e pastor não são funções diferentes. É a mesma função. Não existe na igreja do Senhor Jesus hierarquia de cargos, hierarquias religiosas. Os católicos têm o Papa, é o principal. Depois vem os cardeais, os arcebispos, os bispos nacional, bispo estadual, padres, diáconos, coroinhas, assim por diante. Mais ou menos a hierarquia da Igreja Católica. Mas os evangélicos também têm a mesma. Tem hoje o sumo sacerdote, considera o sumo sacerdote. E tem os apóstolos hoje. E depois vem os bispos, depois o pastor presidente, depois o pastor regional, o pastor local e os presbíteros lá para baixo, diáconos, e assim por diante. E isso não temos na Bíblia. Não temos. O que nós temos na Bíblia são lavadores de pés. Pessoas que servem o rebanho, servem uns aos outros. Colossenses 1:18. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Jesus Cristo está acima de tudo. Em Efésios 1:21-23, acima de todo principado e potestade, e poder e domínio, e de todo nome que possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que em tudo enche em todas as coisas. Debaixo dos seus pés, todas as coisas, anjos, apóstolos, presbíteros, bispos, pastores, homens e mulheres. A igreja não tem hierarquia. Todos nós estamos na mesma posição, debaixo dos pés de Jesus. Agora, na igreja dos homens, não, né? Na igreja dos homens tem os títulos, tem os cargos, tem as hierarquias, só que isto não é bíblico. Isso é pecado. Cada igreja local é local de cidade em cidade. Eles escolhiam seus próprios presbíteros ou bispos para pastorear o rebanho, porque eles conheciam essas pessoas. Então eles eram escolhidos na congregação que ele frequentava. E quem escolhia era a própria congregação. Em Atos 14:23, e promovendo-lhes em cada igreja, sempre quando nós falamos de igreja, nós falamos de pessoas.
a eleição de presbíteros, depois de orar com jejuns, os encomendava ao Senhor em quem haviam crido. Eleição. Então, os irmãos votavam em quem poderia, então, pastorear. Eles conheciam essa pessoa, então era eleito por votos da própria congregação. Em Tito 1 e 5, Paulo fala assim para Tito: por esta causa deixei em Creta, para que pusessem em restante as coisas, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme te prescrevi. Em cada cidade. Então eles escolhiam vários presbíteros. Não eram só. Não existe na Bíblia isso que você chama de pastor. Não existe. Tá? Isso é coisa humana. Existe na Bíblia que a igreja escolhia vários presbíteros ou bispos para pastorear. Isso é bíblico. Isso dá certeza. A Bíblia nos dá essa certeza. Agora, esses títulos que você vê não existem. Isso são coisas humanas. Então, eles eram escolhidos na sua própria congregação, em cada cidade em que eles estavam. Em Atos 20, versículo 17, quando Paulo estava voltando da terceira viagem, ele parou em Mileto e mandou chamar os presbíteros da igreja em Éfeso. Então veja bem que em Éfeso tinha vários presbíteros, não tinha um só. Por quê? Que um só, ele começa a dominar o rebanho, mandar ser o cabeça. Então, em Éfeso, como em todas as congregações do primeiro século, eles tinham vários presbíteros ou bispos pastoreando o rebanho de Deus. Filipenses 1 e 11. Filipos está na Macedônia, na Europa. Então, Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então, na cidade de Filipos, a igreja tinha vários bispos para pastorear o rebanho. Não tinha um só, como é feito hoje em dia, porque hoje em dia é humano, não é de Deus. Não é de Deus. Isso são coisas humanas. Então, Paulo manda saudação para os bispos. Veja, na Europa, ele trata como bispos. Já na parte judaica, ele chama de presbítero, e é o mesmo homem com a função de pastorear. Em Jerusalém, Atos 21, 17 e 18. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Veja que em Jerusalém havia vários presbíteros escolhidos na igreja para pastorear. Não tinha um só. Paulo se reuniu com Tiago e com todos os presbíteros, a igreja que estava em Jerusalém. O que é bíblico, então? O que é bíblico, então? São vários bispos ou presbíteros, que é a mesma palavra, para pastorear a igreja. Grupo de homens escolhidos pela igreja. Você escolhe. Você é que vê quem realmente tem condições de aconselhar, ensinar, orientar a igreja. Essa é a função dos membros. Então, há funções espirituais a exercer. 1 Pedro 5, do 1 ao 3. Pedro fala presbíteros, bispo, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós. Não por constrangimento, por obrigação, mas espontaneamente. Ninguém é obrigado a pastorear. Ninguém deve ser forçado a fazer isto. Isso se faz voluntário. Se a igreja me escolher, eu posso dizer não. E eu posso dizer sim. Mas quando eu digo sim, é porque eu quero fazer de coração. Não fazer por dinheiro, mas de coração. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Hoje, o que os homens religiosos fazem? Ganhar dinheiro e
Pedro disse, olha, não faça esse trabalho por dinheiro, faça de coração. Que diferença, né, da Bíblia com as religiões, né? Que diferença. E nem como dominadores, xerifes, mandões, antes tornando modelo do rebanho. Então, você foi escolhido como presbítero para pastorear? Foi. Você vai pastorear, mas você não vai mandar. Você não vai botar regras. Você vai ser exemplo de um bom marido, de um homem justo, de um homem santo. Você vai ser exemplo para o rebanho. Essa é a função dos presbíteros e bispos. Continuaremos então no próximo vídeo sobre a escolha dos presbíteros ou bispo. Então, como era feito isto? Que Deus os abençoe e possamos então entender bem essa lição.